Mas o que que gera um atendimento mais humano? Você poder fazer perguntas, se conectar, trabalhar o ser humano. Eu vou te dar exemplo. Então, a pessoa, às vezes, ela tá reclamando que ela tá sentindo muitas dores no dia a dia. Aí, o que que o médico faz? Vai lá e taca medicamento nela e é isso que tem para fazer. O que que ele poderia fazer além disso? Conversar com a pessoa sobre o estilo de vida dela. Aí me fala um pouquinho, como que é a sua relação dentro da sua família? Se você fizer essa pergunta para a pessoa, ela pode olhar para você e falar: nossa, esse médico é diferente de todos que eu já fui antes. Ele olhou para mim como ser humano. Me fala um pouquinho, compartilhe um pouco da sua história. Me fala um pouco sobre talvez questões emocionais, desafios que você viveu na sua história, que talvez de maneira inconsciente podem estar acarretando essas dores. Você vai se surpreender com as respostas que vêm. Às vezes você vai chorar com as respostas que você vai ouvir. E depois você pode perguntar também, me fale sobre momentos felizes da sua vida. Momentos bons que você viveu, que encheram seu coração de alegria. Você pode perguntar sobre como era o relacionamento com os pais na infância, na vida adulta, o relacionamento com a pessoa que ele se relaciona, seja um homem, seja uma mulher, o relacionamento com os filhos, sobre a perspectiva dele em relação a ele mesmo, dela em relação a ela mesma, o que que ele busca, os anseios, as dificuldades, os desejos, as ambições. Se você conversar um pouco sobre isso com o seu paciente, com o seu cliente, esse paciente vai olhar para você de forma diferente, ele vai entender que você tem mais conhecimento, que você, não só mais conhecimento, que você tem mais humanidade, que você olha para ele se preocupando com ele. E você pode, inclusive, ajudar a trazer conforto emocional para ele. Dentro da plataforma do Instituto Romani, eu ensino ferramentas, técnicas, exercícios, estratégias, o raciocínio terapêutico para você poder ajudar uma pessoa que talvez esteja vivenciando um conflito, uma ansiedade, um estresse, você conseguir aliviar, ressignificar aquilo. Você conseguir ajudar uma pessoa a lidar com as emoções de forma mais organizada. E isso não é ensinado na maior parte das faculdades na área da saúde. Um nutricionista, ele é treinado a pensar na dieta que ele vai passar para o paciente. Ele é treinado a pensar se o carboidrato simples, o carboidrato complexo, jejum intermitente, alimentação, gramas de proteína, gramas de carboidrato, gordura. Mas ele não foi treinado em olhar para aquele ser humano e entender que talvez o que está fazendo o metabolismo dele ficar lento não é nem só a questão hormonal, é a questão de que talvez essa pessoa tinha sofrido uma tentativa de abuso na infância e para poder se proteger inconscientemente ele engorda, ele desconta aquilo no alimento. Ou talvez essa pessoa, ela está com autoestima baixa e sem perceber ela desconta isso na comida. Ele não foi treinado para olhar para essa parte de forma profunda e de forma estratégica. E por isso é muito importante aprender sobre isso. O dentista, a maior parte das questões não é nem sobre promover uma analgesia, que isso é possível também. Eu ensino isso dentro dos meus treinamentos para você poder promover uma analgesia para aliviar a dor da pessoa, até fazer alguns procedimentos sem que a pessoa sinta dor, mas você também, o principal, ajudar ele com os anseios, às vezes ansiedade, às vezes o próprio medo de dentista. O dentista não sabe fazer isso. Ele poderia saber. O fisioterapeuta, às vezes a pessoa está com a dor no ombro e que aquela dor no ombro não é o problema dele. Aquela dor no ombro é só um sintoma de um monte de questões que essa pessoa está vivendo. O enfermeiro que está ali no dia a dia, a enfermeira ou o enfermeiro, e que já fazem um trabalho incrível. Inclusive, eu quero parabenizar todos os profissionais da saúde e principalmente parabenizar enfermeiros e enfermeiras. Se ele tiver mais técnica e estratégia para fazer isso, porque mesmo tentando fazer, às vezes ele não faz do jeito que ele tem ali no feeling. Dá para você ter estrutura, técnica, estratégia com muito mais resultado para ajudar os seus clientes
Às vezes um conforto, uma analgesia que você pode promover com algum exercício que promova a analgesia. Às vezes estratégias que vão aliviar o coração daquela pessoa. Às vezes estratégias que vão dar perspectiva de futuro. Tudo isso pode, até como você dá uma notícia para um paciente, faz a diferença. Imagina que a pessoa vai receber um diagnóstico de câncer, um diagnóstico sério, até o jeito que você faz isso pode impactar definitivamente se essa pessoa como ela vai lidar e enfrentar o diagnóstico. Tudo isso conta. Inclusive, olhar para o ser humano de forma mais completa, de forma mais olhando a vida dele como um todo, não só para o sintoma. Compreendendo as necessidades sociais daquele ser humano, de quem são as pessoas que aquele ser humano pode contar, de talvez o pai, a mãe, os irmãos, eu não sei quem são as pessoas. Ajudar no manejo até da questão de estresse que ele pode estar vivendo. Desenvolver a sua empatia, isso tudo pode influenciar. Você aprender, inclusive, identificar quando tem questões emocionais envolvidas. Porque, às vezes, você está lá sofrendo no tratamento para a pessoa com insônia e não é a insônia é um sintoma. De repente, aquela pessoa está enfrentando um transtorno de ansiedade, uma depressão, ela está enfrentando um burnout, às vezes ela está enfrentando um transtorno bipolar, que a insônia acabou se tornando um sintoma de uma coisa que está por trás daquilo ali. E eu estou falando sobre isso porque o profissional da saúde que deseja se diferenciar nesse mercado, cada vez mais tem que aprender estratégias da psicoterapia também. E, Romani, aqui eu falei algumas perguntas. Romani, como eu posso fazer um atendimento mais humano? Eu falei desde o ambiente, do olhar para a pessoa, desde fazer perguntas que mostrem que você tem interesse por aquele outro ser humano. Perguntas simples que mostrem que você tem interesse sobre aquele outro ser humano. Você fazer perguntas que vão englobar a vida daquele ser humano como um todo, e não somente o sintoma, para entender o que pode estar acontecendo na vida daquele ser humano. Você, como profissional da saúde, aprender também, assim, pelo menos o básico das psicopatologias mentais, que podem estar influenciando ali nos diagnósticos. E aqui, alguém que talvez já seja bom, mas que queira evoluir. Algum profissional que talvez você admire e fala, nossa, se esse profissional tivesse estratégias, ferramentas, poderia elevar muito o nível dos atendimentos. E aí eu vou te dar um exemplo de um exercício simples que é possível fazer com o paciente que faz com que ele consiga ter melhores resultados. Esse exercício, eu vou te dar um exemplo, mas são vários. O exercício do jardim de folhas, por exemplo. O jardim de folhas é uma estratégia de visualização muito poderosa e que antecede algumas perguntas que você pode entender mais sobre a vida daquela pessoa. Onde você pode conversar com a pessoa, perguntar para a pessoa perguntas como se o seu nome fosse encontrado em um dicionário, o que estaria escrito ali? Quem é você? Perguntar para a pessoa. Perguntar para a pessoa sobre o que é a primeira coisa que ela gostaria que as pessoas percebessem nela. O que é a primeira coisa que ela deseja que as pessoas que já conhecem há mais tempo reconheçam nela? Um processo de autoconhecimento. Perguntar para essa pessoa sobre talvez quais as crenças que essa pessoa tem que estejam atrapalhando ela. Talvez estejam limitando ela de alguma forma. Aquelas coisas que ela acredita e que não estão fazendo bem para ela. Perguntar sobre isso, listar isso junto com a pessoa. Perguntar para a pessoa sobre e quais são as coisas que potencializam os seus resultados. As coisas que você acredita que te fazem ir mais longe, chegar mais longe. E a partir dessas perguntas, dessas reflexões, você pode trabalhar, por exemplo, com um processo de visualização junto com ela. Pede para ela respirar 3 vezes e pede para ela imaginar entrando dentro de um jardim. E nesse jardim,
Lá dentro tem uma grande árvore que representa a vida dessa pessoa. E nessa grande árvore que representa a vida dessa pessoa, tem folhas secas e folhas verdes. As folhas secas representam todas as crenças que vêm limitando ela, as crenças que vêm atrapalhando ela. E as folhas verdes representam todas as crenças que potencializam resultados, que trazem crescimento. E aí você vai ressignificar as folhas secas e multiplicar as folhas verdes, para que mais crenças fortalecedoras cresçam naquela árvore. E para que as crenças que estão limitando vão sendo incineradas, queimadas, e dando lugar ao novo, para deixar entrar novas crenças, novas amizades, novas atitudes, novos comportamentos, novas habilidades. Esse exercício por si só acalma a alma da pessoa. E se você treinar, você consegue fazer ele de forma rápida, ajudando pessoas. Se você aprender a fazer a purificação dos sentimentos para ajudar a acolher uma pessoa em determinado momento que a pessoa está vivenciando um conflito, isso já te diferencia dos profissionais da saúde, faz você aumentar o preço da sua sessão, fazer as pessoas se apaixonarem pelo seu trabalho, isso te faz ir para um nível uau de atendimento. Eu tô trazendo isso, porque é algo que eu desejo para os profissionais da saúde entregar o melhor dos... Um atendimento mais humano, um atendimento melhor. Uma coisa, pessoal. Eu quero... Peraí, a Lili tá aqui, uma choreira. Vou ter que mostrar ela aqui para vocês, que ela tá querendo subir no meu colo. Aqui, o que eu quero trazer para vocês? O que eu quero trazer para vocês? Se você aprende estratégias como essa que eu acabei de falar aqui do Jardim de Folhas, como purificação dos sentimentos, física dos sentimentos, resgate dos recursos, criação de âncoras, viagem no tempo, se você aprende estratégias, se você aprende a ferramenta da Estrela do Norte, se você aprende ferramentas que eu ensino dentro da plataforma do Instituto Romani, por exemplo, você consegue elevar o nível dos seus atendimentos. E mais do que isso, você aprende o raciocínio do psicoterapeuta para olhar para o ser humano. Nossa, isso mudaria o jogo completamente. Se você aprende na hora de dar um diagnóstico, fazer isso de forma mais humanizada, você não só fideliza a família desse cliente, mas você gera indicação. E pessoal, nessa aula de hoje, eu quis trazer essas reflexões para você, e o meu objetivo também é ouvir a sua opinião. Então eu quero que você possa colocar aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Por que profissionais da saúde deveriam aprender sobre psicoterapia e psicologia, na sua opinião? E eu quero só lembrar você, para ser psicoterapeuta não é necessário ser psicólogo. Qual que é a diferença, Romani? É basicamente a mesma coisa. Para ser psicólogo é que você fez uma faculdade de psicologia e tem seu CRP. Para você ser médico, você fez uma faculdade de medicina, tem o CRM. Mas ser terapeuta ou psicoterapeuta, não. A psicoterapia é uma das áreas que o psicólogo pode trabalhar, mas não necessariamente nessa área. O psicólogo pode trabalhar na área de RH de uma empresa, ele pode trabalhar com testes psicotécnicos, por exemplo, no Detran. São áreas diferentes. A psicoterapia é um tipo de trabalho que o psicólogo pode ou não fazer. Inclusive, nem todo psicólogo é psicoterapeuta. E para ser psicoterapeuta, você não precisa ser psicólogo, mas você precisa sim estudar psicologia. Ou seja, o médico pode ser psicoterapeuta se ele aprender psicologia, aprender psicoterapia e usar isso no atendimento dele. Mas a maior parte dos médicos, infelizmente, não são psicoterapeutas também. Mas, infelizmente, a maior parte dos dentistas não entendem nada de psicoterapia, assim como a maior parte dos médicos, assim como a maior parte dos nutricionistas, assim como a maior parte dos fisioterapeutas, e assim por diante. Inclusive, os próprios psicólogos que fizeram faculdade de psicologia, eles têm que continuar estudando psicoterapia o resto da vida. Grande abraço, pessoal. Vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores.